Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial e que juntos possamos ter um momento de reflexão acerca da palavra de Deus. Você já parou para pensar um pouco a respeito de si mesmo? Hoje as pessoas têm buscado muito autoconhecimento, direção espiritual para que se conheça de muitas formas, se conheça de fato dentro da sua face interior. Quem é você na essência? Quando nós paramos para refletir a respeito do que nós somos diante do mundo, diante de Deus, diante desta busca incessante que todo ser humano tem de autocompreensão, nós começamos a observar que temos muitos pontos em que nós ainda estamos descobrindo acerca de nós mesmos. E é por isso que hoje o mundo também tem se voltado tanto para essas questões da psicologia, da psicanálise e voltado à filosofia em busca de autocompreensão. É uma necessidade humana de se compreender, compreender a si mesmo, mas também é um desafio, é uma dificuldade. Quando nós paramos para pensar a respeito da nossa vida, da nossa existência, da nossa construção, dos nossos gostos, aquilo que nós carregamos de maneira genética, aquilo que nós construímos de modo emocional, aquilo que nós aprendemos dentro da estrutura da vida, seja de uma forma acadêmica ou seja de uma vida prática, de uma experiência de vida, tudo o que faz parte de um conjunto de aprendizado é o que vai formar aquilo que nós somos. A questão é que nós estamos acompanhando a vida enquanto estamos vivendo. E é muito estranho nós pensarmos nisso, porque dificilmente quem está dentro de um jogo que precisa de observação consegue se ver dentro do próprio jogo, consegue se ver na maneira em que ele tem que se movimentar. Um jogo que tem que ser observado do alto, como, por exemplo, um jogo de xadrez ou um jogo de damas, que tem que ser observado do alto e tem que ter uma amplitude de visão para poder fazer as escolhas corretas. Então, esse tipo de jogo, ele tem que ser olhado de fora para que possa ser bem observado. Mas como que eu vou olhar esse jogo de fora se eu estou dentro do tabuleiro? Se eu faço parte das peças do tabuleiro? A dificuldade do autoconhecimento está exatamente nesta questão. Nós vivemos, estamos dentro do tabuleiro da vida e dentro desse tabuleiro nós estamos nos descobrindo, nós temos que buscar este autoconhecimento. E para isso, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que é o melhor livro orientador de autoconhecimento que nós temos. Porque, em primeiro lugar, ele já oferece o conhecimento da nossa origem primária, da onde nós viemos, de onde somos formados. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos características divinas, nós temos perspectivas divinas, nós temos esperanças divinas. Então, quando nós partimos deste princípio, que mesmo limitados, nós temos em nós, na nossa vida hoje, a questão da corrupção do pecado, e a corrupção do pecado nada mais é do que querer conduzir a vida de uma maneira diferente daquela que o Criador determinou. O pecado, a palavra a martia do grego, é errar o alvo. Então, quando nós estamos trilhando para um objetivo, mas no meio desse objetivo nós desviamos da orientação, nós acabamos errando o alvo que foi fixado. E por não atingir este alvo, é que
nós classificamos isso de maneira espiritual como pecado, fazer diferente daquilo que Deus está orientando. Mas quando nós voltamos às orientações de Deus, quando nós voltamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos compreender a nós mesmos a partir de quem nos criou, nós temos percepções muito melhores e compreensões muito maiores acerca de quem somos, das nossas potencialidades e daquilo que nós realmente podemos ser, distinguir e alcançar. Então, quando a Bíblia ela coloca para a gente que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos que observar ao longo da história humana que nós somos seres criados que passamos por diferentes etapas de aprendizado na vida, e essas etapas de aprendizado, elas tanto são evolutivas quanto involutivas, ou seja, nós aprendemos muitas coisas, mas também deixamos de aprender muitas delas. Evolução necessariamente não quer dizer ganho. As questões negativas também evoluem. Uma doença também evolui. Um quadro de doença que está evoluindo, ele não está evoluindo para o bem. Então, evolução necessariamente não quer dizer que tudo é benéfico, que tudo vai nos fazer bem. Dentro da evolução, muitas vezes nós temos prejuízos, como, por exemplo, nós observamos que as pessoas hoje elas tiveram um prejuízo na sua capacidade de memória, de memorização, não de memória no sentido cognitivo, de compreensão, mas a memória no sentido da memorização. Por quê? Porque as pessoas se acomodaram aos sistemas eletrônicos. Então, se eu tenho um sistema eletrônico que guarda as informações me gerando um facilitador, então eu não preciso guardar esta informação na minha mente. E aí eu vou destreinando a minha mente com essa capacidade de memorização. Você vê que muitas pessoas não têm mais guardado na mente o número do telefone, do celular, dos seus amigos, dos seus parentes, o seu próprio. Muita gente não sabe de cor o seu próprio número de celular, né? As pessoas não sabem datas de aniversário, as pessoas não sabem datas importantes, precisam de agendas eletrônicas para não esquecerem de seus compromissos. Então, isto, na verdade, é um prejuízo que acaba trazendo para o ser humano e mostrando de uma maneira bem simples que, apesar de nós termos um avanço tecnológico muito grande, este avanço pela acomodação humana, ela também nos traz um prejuízo. Mas como nós podemos melhorar isso? Nós temos que aproveitar tudo que nós temos da melhor maneira possível, aproveitar para o bem. E para isso, nós temos que ter limites e orientação de um bom aproveitamento dentro de cada passo, de cada estágio que nós estamos vivendo. Nós não podemos, por exemplo, deixar que os meios sociais, as redes sociais, venham nos restringir da própria sociedade. Os meios sociais, de redes sociais, eles foram inventados para produzir interação, mas que essa interação não ficasse apenas no campo virtual, que ela viesse, de fato, ao campo real, ao campo físico. Só que, ao contrário disso, muitas pessoas estão perdendo essa proximidade física e cada vez mais estão dentro de um mundo isolado, porque a rede social, ela tem milhares de amigos que não são amigos de ninguém. Então, nós temos muitas companhias que não nos acompanham na vida, né? Simplesmente, usando a expressão da própria rede social, elas nos seguem. Elas nos seguem porque tem algum motivo para isso, tem algum propósito para isso, mas não nos acompanham.
Acompanhar é dividir a vida com você. Acompanhar é estar atento à sua necessidade, é estar atento a estender a mão quando você necessita de alguma coisa. Então, a grande maioria das pessoas simplesmente estão nas redes sociais e desta maneira, fisicamente, humanamente, elas vão se distanciando. O eletrônico, que foi criado para aproximar, acabou distanciando, e isso não é novidade para ninguém. O que nós temos que fazer? Voltar à reflexão inicial. O quanto você se conhece. É muito bom que, para que você tenha um autoconhecimento, você busque compreender acerca de si mesmo, mas, como eu já disse, é difícil conhecer a si mesmo fazendo parte da própria vida. E é para isso que servem os psicólogos, os psicanalistas, né, os orientadores e principalmente, né, os líderes religiosos que vão trazer uma realidade humana através da Bíblia. Mas é claro que uma liderança espiritual, uma liderança religiosa, ele está falando de um contexto geral, e quando você busca autoconhecimento, você está buscando um contexto particular. Então, no geral, nós conhecemos aquilo que é comum a todas as pessoas. No particular, nós conhecemos detalhes de nós mesmos, daquilo que são as nossas potencialidades e os nossos limites também. Aquilo que eu posso alcançar e aquilo que eu tenho que saber em que momento eu tenho que parar, porque eu não posso ultrapassar aquele limite, que é também o que tem acontecido com muita gente hoje, gerando ansiedade, gerando outros transtornos emocionais, psicoemocionais, por causa de ultrapassar os seus limites, sejam eles quais forem. Então, quando nós, primeiramente, compreendemos que nós temos uma origem, e a nossa origem é divina, nós fomos criados por Deus, à sua imagem e sua semelhança, com um propósito específico, um propósito de termos um relacionamento próximo com o Criador, porque o propósito da criação do ser humano, é claro que não é unicamente a adoração, porque afinal de contas, antes da criação dos seres humanos, Deus já tinha criado os seres celestiais que já o adoravam, todas as classes de seres celestiais que o adoram, né, em espírito e em verdade, que permanecem com ele no seu reino, que permanecem em adoração, como a Bíblia coloca, clamando por ele, santo, 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 trazendo a figura do Pai, do Filho, né, e do Espírito Santo. A questão é que, quando Deus ele cria um ser à sua imagem e à sua semelhança, é que ele quer companheirismo, ele quer dividir o seu espaço, a sua vida, com alguém que seja a sua imagem e a sua semelhança. E é por isso também que nós temos esse mesmo desejo. Como seres humanos, nós também queremos compartilhar a nossa vida, compartilhar as nossas conquistas, compartilhar aquilo que alcançamos. Nós somos carentes de amizade, somos carentes de estar com pessoas ao nosso redor, mesmo que em alguns momentos nós também gostamos de ter a nossa individualidade, a nossa particularidade, a nossa privacidade. Isso é comum para o ser humano. Mas tudo isto faz parte da característica da criação. Agora, dentro da estrutura humana, algo que a Bíblia coloca muito para nós, ela enfatiza muito e é entendido muitas vezes de uma maneira errônea, é a questão da alma. O que é a alma dentro da perspectiva bíblica? Dentro da perspectiva bíblica, quando nós observamos a criação do ser humano em Gênesis capítulo 2, onde apresenta mais detalhes a respeito da criação humana, ali fala que Deus ele faz uma modelagem, um boneco de barro, e ele sopra em suas narinas o fôlego de vida,
e aquele ser inanimado, aquela modelagem, passa a ser alma vivente. E é importante que nós observemos este verbo da maneira que ele é. Nós passamos a ser alma vivente, nós não passamos a ter uma alma, nós passamos a ser. Então, o ser uma alma é a totalidade do ser humano em tudo que o constrói, no seu emocional, no seu espiritual, no seu físico, ou seja, na sua totalidade plena do ser humano, é isso que nós chamamos de alma, é isso que a Bíblia chama de alma. Então, a alma não é um elemento em nosso corpo. A alma, ele é o que nós somos, não é o que nós temos. Então, quando nós compreendermos, começamos a compreender essa perspectiva, nós entendemos, começamos a entender com mais facilidade, com mais detalhes, o enredo bíblico e a maneira que Deus nos apresenta a nós mesmos. A partir ali de Gênesis 2, em muitos episódios da Bíblia, essa expressão alma, ela pode ser substituída pela palavra pessoa, como, por exemplo, o número de almas que Moisés conduzia no deserto. O número de almas era um número de pessoas, né? Então, sempre a relação da expressão alma vai poder ser substituída pela palavra pessoa, porque a alma é uma pessoa. Ao longo do tempo, essa compreensão, essa expressão da compreensão da alma, ela foi trazendo novas conotações, porque as pessoas começaram a perceber que, na nossa essência, nós temos que buscar divisões de compreensão para estudo, para que nós possamos nos entender melhor, para que nós possamos nos compreender melhor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Olha como aqui a divisão do texto apresenta a estrutura do ser humano, e é claro que o texto não está abordando tudo acerca do ser humano, mas ele apresenta o ser humano em algumas divisões para que nós possamos nos compreender melhor, para que dentro da busca do autoconhecimento nós possamos nos compreender melhor. Então, o que diz o texto aqui? Hebreus 4:12. Ele diz, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva, ela é atual, ela continua em validade, ela continua trazendo conhecimento, trazendo benefícios, ela continua trazendo direção para a nossa vida. Ela é viva e ela é eficaz. Por que eficaz? Porque quando nós interpretamos corretamente a palavra de Deus, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática de uma maneira correta, guiados pelo Espírito Santo, em coerência com toda a estrutura da interpretação bíblica, ela sempre nos traz um propósito positivo dentro daquilo que nós estamos buscando. Então, ela é viva por ser atual em qualquer momento e ela é eficaz porque todo o seu propósito continua sendo útil em todo momento. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes. Aqui ele faz uma analogia com o instrumento de guerra do seu tempo, que é a espada que corta de ambos os lados. Né? E a espada de dois gumes também numa referência espiritual, tratando do que nós temos hoje do Antigo e do Novo Testamento, sendo que essa divisão não existia quando o texto em si foi inspirado, quando ele foi escrito.
né? Então, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ou seja, ela é capaz de penetrar na nossa mente, no nosso coração, de uma maneira muito profunda. É isso que o autor aqui quer dizer. E ele fala, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Bom, se nós somos uma alma, não temos uma alma, então por que que o texto fala que a palavra de Deus é capaz de discernir o que é alma e o que é espírito? Porque aqui dentro desse contexto, que já é no contexto grego, trazendo da filosofia grega, a palavra original do grego aqui para a alma é a palavra psique, que trata dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de tudo aquilo que nos é psicossomático, psicoemocional. Então, a alma é a responsável por todo o nosso processo de conhecimento emocional. É a expressão de como nós interpretamos emocionalmente a vida. Tudo aquilo que nós vivemos passa pelas nossas emoções. Tudo aquilo que nós sentimos passa pelas nossas emoções, porque são sentimentos. Tudo aquilo que nós percebemos promove em nós algum tipo de emoção. Então, a alma passou a ser o símbolo de uma essência maior, de uma essência onde tudo é filtrado a partir daquilo que eu percebo, a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que eu venha refletir. Então, quando ele coloca no texto aqui essa expressão da alma, ele continua sendo esta questão da totalidade do ser, mas um ser completo, extremamente completo na sua totalidade. E ele coloca essa diferença entre alma e espírito, trazendo essa diferença da essência da totalidade e aquilo que é simplesmente humano. Então, a palavra de Deus é capaz de me fazer discernir entre alma e espírito. O que que ele quer dizer com isso? É a palavra de Deus é capaz de me fazer discernir quando algo que eu tenho que tomar uma decisão realmente é orientação total de Deus pela palavra ou se é apenas uma vontade humana, um desejo humano. Se for da alma, vai ser da totalidade do propósito de Deus para a nossa vida. Se for apenas do espírito, como ele coloca aqui esse espírito com letra minúscula, porque fala do nosso espírito humano, dos nossos desejos humanos, das nossas questões humanas. Então, a palavra de Deus é apta para discernir quando eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, e aí eu vou produzir, né, aquilo que realmente vem de Deus, na totalidade daquilo que ele me transformou, de um ser inanimado para ser uma alma vivente, ou daquilo que simplesmente é humano. E ele é capaz de discernir entre uma coisa e outra, é capaz de me levar a discernir o que é realmente apenas humanidade ou aquilo que é a totalidade do que Deus está me apresentando, tanto nas coisas terrenas quanto espirituais. Também ele fala aqui que é capaz de discernir entre juntas e medulas, né? E é apta para discernir entre os pensamentos e propósitos do coração. Então, ele nos apresenta aqui muitas divisões, muitos detalhes separados que, dentro da nossa busca de autoconhecimento, nós temos que estudar com muitos detalhes, passo a passo, para que nós possamos compreender. Então, você que busca autoconhecimento, busca crescer no autoconhecimento, busque uma orientação psicológica, um profissional da psicologia, da psicanálise
acima de tudo, leia a Bíblia, a palavra de Deus, ore, deixe o Espírito Santo falar com você. Autoconhecimento é extremamente importante para que você seja realizado e feliz em si mesmo e possa, através da sua vida, com orientação divina, superar todas as adversidades deste mundo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos e coloco cada um dos nossos irmãos e irmãs em tuas mãos para que eles conheçam mais de ti e mais de si mesmos também. Nós te agradecemos pelos teus cuidados e bênçãos. Pedimos que o Senhor permaneça conosco, nos oriente, nos guarde e permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.